Então é o seguinte, eu quero começar a falar, essa live, ela não está, assim como a maior parte das lives que faço, ela não está com aquele rigor de estrutura. Eu quis fazer uma bem mais tranquila, bem mais informal mesmo, para que vocês pudessem ver. Tanto que eu estou segurando o celular na mão, vai tremer um pouco, peço perdão por isso, peço que não reparem, tá, pessoal? Por gentileza. Mas eu vou dar o meu melhor aqui para que a gente possa fazer... Eu colocando o filtro errado, gente? Ô, meu pai, deixa eu tirar esse filtro aqui. Vamos lá. Oi. Aí não dá, né? Coloca filtro de boné. Ô, Jorge. Tem condição, não. Deixa eu ver se ele sai aqui. Peraí, Jesus. Eu me perdi nos filtros. Aí, prontinho. Agora tá sem filtro nenhum. Gente, nós estamos com tanta mudança acontecendo. Eu estou destacando neste momento duas. A saber, o E-Social e o GRO-PGR. E aí, eu tenho recebido demandas de um produto que eu já havia elaborado, já havia disponibilizado para compra, né, posto à venda, lá no início do ano. Só que eu tenho percebido que, rotineiramente, as pessoas estão deixando as clínicas de segurança e medicina do trabalho, estão deixando para a última hora. E aí o que acontece? Nós estamos... janeiro já está aí, muitas clínicas ainda não têm um contrato estruturado, trazendo as obrigações das partes e outras questões relacionadas ao E-Social. O E-Social, que é a obrigação de SST, todos nós sabemos, grupo 2, enfim, então aí abrange a maior parte dos clientes das clínicas a obrigação nasce agora em janeiro. Outra coisa, a partir de 3 de fevereiro, se o governo não mudar essa data de novo, passa a vigorar GRO, PGR, enfim. Então a gente tem que ficar atento a essas questões. E começar a trabalhar com essa nova realidade, sem que as responsabilidades da sua clínica, do seu cliente, os direitos, deveres, as obrigações de cada uma das partes, sem que isso esteja formalizado em contratos, isso é um tiro no pé. Eu não me canso de falar, é um tiro de bazuca, é um baita de um tiro, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, eu fiz um roteiro aqui, eu estou olhando para ele para que eu não me perca, vou rapidamente falar a respeito do GRO, do PGR, etc., e depois falar de alguns produtos ou serviços que podem ser comercializados por sua clínica, por sua empresa, né? O meu público-alvo aqui nessa live hoje são as clínicas de segurança de medicina do trabalho, e depois eu vou abrir um espaço para o Dr. Anderson falar para a gente a respeito do quão sério você ter, a sua clínica ter um contrato de prestação de serviço bem estruturado, não um contrato qualquer, mas um contrato bem estruturado. Primeira questão do GRO. Jorge, GRO, PGR, para mim é tudo a mesma coisa. Gente, não é tudo a mesma coisa. GRO, PGR, PPA são coisas diferentes. E aí, eu tô falando de uma forma não técnica, tá? Eu estou falando para senso comum mesmo. Essa é a minha intenção. Eu não estou aqui para dar curso de GRO, de PGR, para falar o que é, como fazer, nada disso. Estou aqui só para poder fazer esse nivelamento para a gente chegar à questão do contrato, que é o objeto da live. Então, quando eu falo, gente, de GRO, a minha clínica, a Clínica de Segurança de Medicina do Trabalho, tem que ficar atenta em relação a uma coisa e não se esquecer deste conceito. O GRO não é um documento, não é um equivalente a um PPRA, não é um equivalente a um PCMSO ou coisa afim. Quando eu falo de GRO, eu estou falando de um sistema de gestão. É como se eu estivesse falando da ISO 45001. Que ela é voltada para o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. O GRO é como se fosse a ISO 45001 na sua empresa. Agora, qual que é a grande diferença quando eu falo da ISO 45001 e do GRO? A ISO 45001, a sua empresa vai decidir ou não ser signatária. Ela não é obrigada. A adesão a ela é voluntária. Agora, quando eu falo de GRO, não. Aí é numa norma, a sua empresa será obrigada a trabalhar com GRO, querendo ela ou não. Então essa é a questão, essa é a diferença, é em relação a isso que precisamos ficar atentos. Um outro ponto.
Quando eu falo de GRO, eu disse que eu não vou... O GRO, propriamente dito, não é um documento, não vai ter uma capa lá, uma encadernação, como acontecia tanto com o PPRA, um documento com uma capa escrito GRO e está pronto. Não. Quando eu falo do GRO, é claro que eu vou ter requisitos, normas, eu vou ter que criar as minhas próprias regras, as minhas diretrizes. É como se eu descrevesse a minha política de gestão de segurança e saúde ocupacional. É como se eu descrevesse a política de SSO da minha organização. E isso sim, vai ficar documentado em algum lugar. Regras, diretrizes, procedimentos, fluxos operacionais, eles serão elaborados e ficarão descritos em algum lugar. Ficarão na minha organização também, para que os meus colaboradores, os empregados da minha clínica, possam ser treinados. Porque senão vai virar uma bagunça. Uma das minhas especializações, eu não estou falando de título por título não, tá, gente? Mas uma das minhas especializações é gestão de processos de negócios. É muito comum você chegar numa empresa, eu também, enquanto auditor interno da ISO 9001, da 45001, você chegar nas organizações, perguntar sobre processos, sobre fluxos, sobre procedimentos. As empresas têm. Só que está tudo aqui, ó. Ninguém descreve. Quase ninguém descreve. Então a gente precisa criar este hábito de passar para o papel, para que a gente possa ter certeza que a gente está seguindo aquilo que foi desenhado, o planejamento que foi feito na nossa organização. E também para que a gente possa treinar os novos colaboradores, para que a gente possa ter certeza que nós estamos caminhando, andando no caminho certo. Porque senão você desenhou uma linha reta, só que você está fazendo curvas. Se você não tiver um parâmetro, se você não tiver este desenho para você visualizar de vez em quando que o caminho traçado, o caminho desenhado é uma linha reta e não curvas, qualquer coisa que você receber para você tá bacana, porque você não sabe, você não tem um molde, você não sabe qual foi o caminho desenhado. Então, basicamente, isso é o GRO. Outra coisa que fiz foi destacar ali um artigo, aliás, escrito pelo grande Pedro Valdir Pereira, um profissional exemplar, consultor de saúde e segurança do trabalho, e este artigo dele está hospedado lá no site da RS Data. RS Data é um dos sistemas que eu conheço. Eu sempre falo isso, eu não tenho vínculo com nenhum sistema de gestão. Eu conheço muito o SOC, gosto demais do SOC, gosto muito e conheço também o RS Data, assim como o SigWeb. São os três que eu conheço e sei que são capazes de atender as demandas do E-Social e do GRO, PGR, enfim. Os outros eu ainda não conheci, não tive o prazer de conhecer, mas esses três aqui eu sei que são sistemas capazes de atender, de nos auxiliar da forma devida. E aí, gente, considerando tudo que li lá do Pedro, aquilo que já conheço sobre o assunto, todas as minhas pesquisas, esses estudos que eu venho fazendo ao longo dos anos, eu destaquei aqui alguns possíveis produtos ou serviços que a sua clínica poderá explorar daqui para frente. Doutor Anderson, o microfone está ok? Eu quero fazer um teste. Aí, ó, tô te ouvindo agora, tá? Tá me Pode ouvindo? ficar um pouco mais alto, mas eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo pelo microfone. Eu acho que eu aumentei aqui, eu coloquei aqui o fone. Aí, ó, tô te ouvindo pelo microfone. O seu som tá um pouquinho mais baixo, então quando você for falar, você vai poder falar um pouco mais alto, que todos nós vamos conseguir te ouvir. Mas tá chegando aqui pra gente. Perfeito. E aí então. é o seguinte... Tá, muito obrigado, doutor. Então, olha só, gente, eu destaquei aqui possíveis produtos ou serviços. Eu vou fazer a leitura e vou explicando, tá? A sua clínica poderá comercializar, isso é na minha leitura, na minha concepção. O GRO em sua totalidade. Jorge, mas como assim eu vou poder apresentar isso para os meus clientes, poder vender esse produto? Sim, é como se fosse um sistema de gestão completo. Assim como acontece com a ISO 45001, gente. E aí, quais são os cuidados? Olha só, antes de falar desse cuidado aqui, Jorge, mas eu não estou conseguindo entender como que eu posso oferecer isso para os meus clientes. É como se você sublocasse ou alocasse um colaborador seu, um empregado seu naquela organização cliente, e ele fosse como um auditor interno do sistema de gestão daquela empresa. O sistema de gestão que foi desenhado para você, só que foi validado, foi aprovado pela alta direção do seu cliente. As normas ISO, gente, de 2015 para cá, a mudança dessa, que a gente chama de estrutura de alto nível, lá das normas ISO, em 2015, essa estrutura foi startada com a ISO 9001, e aí lá em 2018 é a versão vigente da ISO 45001, que trata de SSO, Sistema de Gestão da nossa área, SSO. Elas exigem a participação da alta direção da organização,
Então não tem como eu pensar num sistema de gestão, seja de qualidade ou de SSO, se não houver a participação direta da alta direção da organização. Por uma questão muito simples, investimento. Se a alta direção não liberar verba, não liberar dinheiro, nós não conseguiremos fazer praticamente nada. Então, por isso que é tão importante a participação direta deles, a participação real. Não é aquela participação, faz de conta que eu estou agindo, você responde em meu nome. Não, alta direção, vamos participar. Ou então, eu não vou entrar nesse processo, porque eu sei que ele está fadado à falência, tá? E aí, olha, eu vou ler aqui os produtos que eu elenquei. Olha só, gente, que coisa interessante. Nós podemos apresentar ali para as organizações o primeiro produto, né? Esse GRO na sua totalidade. E aí criando fluxos, criando processos, criando procedimentos, monitorando. Afinal de contas, você tem um sistema de gestão, você tem um software. Aqui eu estou falando do software, que já vai te auxiliar tanto no dia a dia, vai possibilitar que você faça essa gestão juntamente com o seu cliente. E aí, esse juntamente aqui, eu quero trabalhar em cima dessa minha fala também, pelo seguinte: não permitam que o seu cliente encare este trabalho como um outsourcing de SSO. Como o outsourcing é uma palavra bonita para terceirização, né? A entrega total e absoluta, eu quero dizer. Como a gente faz, por exemplo, com outsourcing de impressão. Você fecha um contrato com uma empresa que vai te fornecer impressoras, um insumo, vai dar manutenção. Se a sua impressora estragar, na mesma hora tem alguém chegando com uma impressora nova, ou minutos depois, não encare dessa forma. Você vai participar do sistema de gestão da sua organização. Você fará esse GRO acontecer com o seu cliente, com a empresa cliente. Não dá para fazer sozinho. Ela precisa participar. Olha só, eu falando de obrigações das partes, responsabilidades das partes, tá? Isso é muito importante. Além do GRO completo, no GRO na sua totalidade, você poderá também trabalhar com o GRO parcial. Jorge, o que é isso, GRO parcial? É a leitura que eu faço, tá, gente? Um produto novo. Você está fazendo ali seu levantamento de riscos, por exemplo, dentre outras atividades que já vou citar, e você vai apresentar relatórios esporádicos, de tempos em tempos, para o seu cliente. O seu sistema de gestão já é capaz, desde que seja customizado, desde que seja parametrizado, de pelo menos uma vez por mês, por exemplo, encaminhar para o seu cliente ações que estão pendentes de acordo com o plano de ações. Lembra do plano de ações, que é parte integrante do PGR, que está na nova NR1? O GRO, ele se apresenta através do PGR. E o PGR é composto pelo inventário de riscos e um plano de ações, no mínimo, é o que diz o legislador. Então, olha só que interessante, a gente pode também apresentar este novo produto, esse novo serviço. Agora, tem uma grande observação aqui, gente. É muito comum empresas de segurança e de medicina do trabalho conseguirem comercializar ou atender a seus clientes apenas com aqueles trabalhos eventuais. Por quê? O cliente fala, olha, eu não quero saber de taxa mensal, eu não quero ter que te pagar de um custo fixo mensal, né, de um custo mensal. Eu quero te pagar de uma vez só. Me dá um PPRA aí, me cobre, sei lá, R$1.000, R$10.000, não interessa, mas eu quero pagar de uma vez só. Eu não quero receber, ter um custo fixo todo mês, uma prestação para pagar. Na minha opinião, quando eu penso em GRO, é impossível trabalhar desse jeito. Tá? Se eu tenho ali um GRO parcial, menos ruim, porque eu vou fazer uma auditoria interna naquele cliente. Quando eu falo de auditoria interna, gente, eu, auditor, contratado para aquele cliente, não sou um auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Tá? Eu estou fazendo uma alusão aqui a esses termos que estão lá na ISO 45001, porque quando ela fala de auditoria interna é exatamente isso. Ou um empregado da minha organização, ou um empregado, um representante de uma empresa que eu contratei, ela vai fazer uma auditoria para mim. Não é um auditor externo de um órgão regulador que vem para poder saber se eu sou digno ou não de receber um certificado daquela auditoria, considerando os requisitos da norma, e depois se eu sou ou não digno de permanecer com o certificado que é da certificadora, que a mim foi confiado por um período. Se eu continuar cumprindo com as diretrizes impostas, eu continuo com o certificado, ou eu posso perdê-lo a qualquer momento. Então eu falo de auditorias internas. E aí, gente, eu me lembro de uma palavra, de uma fala de um auditor fiscal, oh meu Deus, não fugiu o nome do moço aqui, Ayrton. O doutor Ayrton aqui, BH, né, que é mestre, ele fala o seguinte, eu já ouvi ele falar isso uma vez.
uma auditoria do Ministério do Trabalho, quando um auditor fiscal do trabalho visita a sua empresa, ele tira um retrato daquilo que ele viu. Isso é uma auditoria. E a partir dali ele vai considerar, ou ele vai se basear, a partir daquela evidência, que a sua empresa age daquela maneira. Então, se eu, auditor fiscal, chego na sua empresa, vejo 10, 15 empregados trabalhando sem equipamento de proteção individual em uma área onde eles são obrigatórios, eu vou partir do pressuposto que é sempre assim, porque eu tirei aquele retrato naquele momento. Essa é a importância da auditoria. Você pode apresentar esse trabalho pontual para o seu cliente. Essa é mais uma possibilidade. Tá? Agora, além de tudo isso, quando eu falo dessa nova legislação, dessa nova sistemática, da nova NR1, que eu estou amando de paixão, na minha opinião, é um ganho enorme para as clínicas de segurança de medicina do trabalho e é um ganho enorme para o sistema. Quando eu penso em segurança e saúde ocupacional, em todos os gastos que as empresas têm, que o governo federal tem, pela não adequação das organizações às diretrizes, às normas regulamentadoras, aos instrumentos normativos existentes. E aí eu vejo um ganho muito grande quando eu penso na nova NR1. A partir deste universo que foi aberto pelo GRO, eu elenquei aqui alguns novos produtos que a sua empresa pode explorar, pode passar a comercializar, a saber, criação de fluxos de trabalho e procedimentos operacionais padrão, tudo voltado para a SSO. Tá? Laudo de insalubridade NR15, laudo de periculosidade NR16, e por favor, gente, laudo de insalubridade é uma coisa, laudo de periculosidade é outra coisa, o LTCAT é uma terceira coisa. São legislações diferentes. Não é a mesma coisa. E outra coisa, por falar em PPRA, o PPRA não é laudo, gente. PPRA é PPRA, LTCAT é LTCAT, laudo de insalubridade é um outro produto e o laudo de periculosidade é um quarto produto. Então a gente precisa entender isso e podemos sim explorar, a sua clínica pode explorar esses produtos. O PGR propriamente dito, lembrando que ele é composto, eu vou repetir isso aqui, pelo inventário de riscos e plano de ações, no mínimo, avaliações quantitativas de agentes de riscos, né? Quem nunca se deparou com aquela situação, né, das clínicas de segurança e medicina do trabalho que estão nos assistindo agora ao vivo, que verão depois dessa gravação. É muito comum você chega numa empresa, por exemplo, detecta um ruído. Olha, tem ruído aqui nessa serralheria, por exemplo. Clássico, né? Claro que tem ruído ali. Ele precisa ser quantificado. O que determina o legislador? O legislador determina que todo agente passível de mensuração seja mensurado. Só que a sua empresa fala, a empresa, seu cliente, eu não tenho dinheiro agora, vamos jogar isso lá para frente, e fica protelando. Você vai poder explorar isso agora. E considerando o GRO e o PGR, que tem lá o plano de ações, é melhor que essa empresa execute. Tá? Por que o governo criou essa nova sistemática? É para tentar fazer com que o PPRA emplaque. Se a gente parar para pensar, GRO e PGR já estão lá no PPRA desde sempre. Só que o governo precisou criar toda essa nova estrutura para poder ver se as empresas parem de encarar o PPRA como um documento, porque ele é um programa de prevenção de riscos, como um documento que, recebido uma vez por ano, é engavetado. Então a ideia é que as empresas parem de fazer isso e que elas transformem esse PGR e sobretudo o GRO em um sistema vivo, dinâmico, que aconteça ao longo do ano. Os riscos, eles são mutáveis, modificáveis, eles não são permanentes. Tá? Você vai hoje, tira esse retrato, avalia o agente de risco hoje nessa serralheria. Quem te garante que semana que vem está do mesmo modo? Na semana que vem eles podem começar a fazer uma pintura, coisa que não faziam até então. Não é que esconderam de você, é porque você é avaliador de campo. Até então eles não trabalhavam com pintura, mas passaram a trabalhar. Da forma que era feito até então, aquele PPRA, documento, que era vendido, e uma vez no ano, olha lá, né, era renovado, essa pintura que começou na semana seguinte a entrega do PPRA vai lá para a empresa contratante, lá para o seu cliente, aquela pintura ficaria ali, sem nenhuma avaliação de riscos, ou seja, né, por conseguinte, o trabalhador não teria sua saúde monitorada por um ano. E é isso que precisa acabar.
Porque esse prejuízo causado na saúde do trabalhador durante esse um ano inteiro pode ser irreversível, dependendo do agente de risco presente no ambiente de trabalho. E aí, novamente, o trabalhador perde, a empresa perde, o governo perde, todos os cidadãos do país estão perdendo. Porque a receita que está sendo destinada lá para a seguradora INSS poderia estar sendo utilizada em outros programas, inclusive sociais. Nós, Brasil, estamos vivendo uma crise como há muito tempo não víamos. E muito dinheiro se gasta, se consome na seguradora, que poderia estar sendo utilizada em outro projeto social, por exemplo. É isso que precisa ser tratado, e é essa a intenção do governo. Ok? É uma das, pelo menos isso eu posso afirmar. Vamos lá. Além disso, das avaliações quantitativas, plano de emergência, que já aparece em outras normas e é resgatado lá na nova NR1. Tá? Análise ergonômica do trabalho, gente, a NR17 já existe aí desde quando? Desde quando ela fala de análise ergonômica? Desde quando ela fala do risco ergonômico? Só que não era tratado. O PPRA até então tinha que tratar riscos físicos, químicos e biológicos. Eu não vou colocar nada de ergonomia no meu PPRA. Tá bom, tá certo. Agora, lá no cronograma de ações do PPRA, você não era obrigado, mas nenhum instrumento normativo te impedia de acionar a NR17 através da análise ergonômica do trabalho, solicitando ao seu cliente, ao empregador, que elaborasse a análise ergonômica. Então, eu não era obrigado a reconhecer o agente de risco ergonômico no meu PPRA. Agora, eu, enquanto engenheiro, enquanto técnico, enquanto médico do trabalho, eu, responsável pela elaboração do PPRA, não há nenhum instrumento normativo que me impeça, né, ainda é o PPRA, que me impeça de, lá no cronograma de ações, provocar o meu cliente, empregador, existem riscos ergonômicos aqui no ambiente de trabalho. Eu preciso que você providencie a análise ergonômica, contrate um profissional em ergonomia para fazer isso. Mas não fazíamos. Pelo menos a maior parte de nós, prevencionistas, não cuidava dessa questão. E agora com o GRO e o PGR, a pretensão é que isso seja modificado. Porque, afinal de contas, quando eu falo de PGR, de inventário de riscos, eu estou falando não somente dos físicos, químicos e biológicos, estou falando dos riscos ergonômicos e estou falando também dos riscos de acidentes. Aquela falta de corrimão, de parapeito, lá no segundo andar, na minha edificação, é um escritório de advocacia, a exemplo de onde eu estou. Tem 2 andares, tem uma escada que não tem corrimão, não tem parapeito, não tem nada disso. Alguém pode cair ali. Isso não aparecia no PPRA, porque a NR9 me obrigava até então a tratar apenas os riscos físicos, químicos, biológicos. Peraí. Pessoal, isso, tá? Eu discordo, porque a norma não me obriga a tratar, mas não me proíbe. Eu gosto sempre de falar o seguinte, olha, aquele meu cliente, neste cenário hipotético que eu estou desenhando, ele é especialista em tecnologia da informação. Ele não entende nada de segurança e medicina do trabalho. Eu entendo. Então, se eu não o alertar da falta que faz aquele corrimão e aquele parapeito, ele não vai instalar. E depois alguém vai cair. Vai ter um acidente de trabalho. Aí sim eu serei acionado. Então, eu acho que agir de forma preventiva, neste caso, é muito bem-vinda essa ação. Continuando aqui. Eleição e processo eleitoral da CIPA, treinamento da CIPA. Jorge, mas isso a gente já fazia. Será que da forma devida? A nova NR1, gente, ela reforça aquilo que está na NR5, que os trabalhadores, aí não só os empregados, os trabalhadores da organização passem a ser ouvidos, participem das tomadas de decisão, que eles sejam informados sobre os riscos aos quais trabalham expostos e sobre os meios de proteção. Então, os trabalhadores, eles são parte integrante disso. Vocês precisam ver como isso é bem feito, está bem estruturado. Na ISO 45001 é um espetáculo. Aliás, a organização que puder, mesmo que ela não faça para se certificar, tá? GRO, PGR, você será obrigado a partir de 3 de fevereiro do ano que vem a executar na sua organização. A ISO 45001, a ISO 45001, não, você não é obrigado. Você decide se quer ou não implementá-la na sua organização. Eu posso decidir também implementar, ainda que eu decida não certificar.
Olha que bacana. Se você implementa o sistema de gestão da ISO 45001 na sua organização, você vai atender a todo o GRO com sobra, ainda que você não seja certificado na ISO 45001. Você não precisa ter o gasto com a certificação. Você pode ter sim, tem um gasto com a implementação, mas você vai ter todo o ganho que ela vai te trazer. Tá? E aí foge, no mínimo, das multas que poderão ser aplicadas pelo Ministério do Trabalho. E quem já ouviu lives minhas participou de outras lives que de tempos em tempos eu promovo, sabe que eu sempre faço o seguinte, defendo isso. Norma do Ministério, autuação, multa, melhor dizendo, do Ministério do Trabalho, se comparada a outros prejuízos que a sua organização pode ter, por não investir em SSO, gente, estou embolando tudo, hein? SSO, essas multas não são praticamente nada para a sua organização. Se eu penso, por exemplo, que o INSS pode acionar a minha empresa através de uma ação regressiva, comprovado que eu, empregador, não cumpri o meu papel de proteção do meu trabalhador, cuidando ali, identificando os agentes de risco, propondo medidas de proteção eficazes, comunicando e etc., da forma que os instrumentos normativos determinam que seja feito. Se isso ficar comprovado, o empregado, dependendo do prejuízo que tiver, ele pode sim acionar a Previdência, e a Previdência pode acionar a sua empresa através de uma ação regressiva. Isso acontece, isso é real. Só tem uma coisa, não é este cálculo exato, tá? Só que R$1 que o INSS, entre aspas, emprestou para a sua empresa, porque ela teve um gasto com aquele empregado, porque a sua empresa não investiu ou não agiu da forma devida no tocante a SSO. Esse R$1 que ela emprestou para a sua organização, ela vai te cobrar 3, 4, 5, então pode ficar muito mais caro para você, a ponto de inviabilizar o seu negócio. Então vamos ficar atentos, viu, gente? Multa do Ministério do Trabalho, eu sei que não causa medo na maior parte das organizações. Agora tem coisas muito mais severas que isso, tá? Além disso, a gente pode trabalhar também com treinamentos diversos, inclusive eles aparecem também como que num resgate, como que numa repetição daquilo que já está presente em outras normas regulamentadoras. A nova NR1 fala a respeito desses treinamentos. Implantação da ISO 45001, por que não? A sua empresa pode trabalhar com isso, a sua clínica de segurança e medicina do trabalho pode preparar uma equipe para implementar a ISO 45001 nas empresas clientes, e esse pode ser um produto que você pode comercializar. É claro que isso não será para qualquer organização. Para organizações de médio e grande porte, isso pode ser muitíssimo interessante, um ganho significativo. E tem outros produtos diversos, como laudos, inventários, relatórios e afins. Isso exigidos por outras normas regulamentadoras. Não nos esqueçamos que o GRO ele veio para poder fazer isso daqui, ó, aquilo que já deveria estar acontecendo, mas que ninguém fazia. Fazer com que todas as normas regulamentadoras conversem. Então, quando eu elaborava o PPRA, eu ficava lá limitado ao PPRA. Eu jurava que era só o PPRA, era só o NR9 que era para eu analisar e tratar. Nunca foi. Mas eu jurava que sim. O GRO, o PGR, sobretudo o GRO, ele vem para poder quebrar esse paradigma e falar para todos nós prevencionistas, todas as normas são relevantes. Trabalhe com todas aplicáveis ao negócio do seu cliente. Porque nem todas são, né? Mas aplicáveis ao negócio do seu cliente. E não pare nas normas regulamentadoras. Tem um requisito na ISO 45001, gente, a minha memória está muito ruim, tá? E aí a legislando em causa própria, eu vou atribuir isso à Covid. Quando a Covid, minha memória ficou pior. Mas vamos lá, ela nunca foi prodigiosa. Tem um requisito, salvo engano, é um requisito de número 6. Dentro dele, lá na ISO 45001, são apresentados, ou ela nos apresenta como requisito, o título é esse, requisitos legais. Não nos esqueçamos disso. Quando eu estou tratando um sistema de gestão, uma das primeiras etapas para eu tratar um sistema de gestão, para que ele seja eficaz na minha organização, é eu levantar quais são os requisitos legais aplicáveis à minha organização. Porque aí eu vou descobrir quais são as NRs, e terei a certeza que não são só elas. Não são só elas.
Quando eu falo, por exemplo, gente, de LTCAT, o LTCAT ele é instituído pela Lei 8.213, isso é legislação previdenciária. O PPP, Instrução Normativa, lá da Previdência Social. Isso não está em NR. Está vendo que são exemplos de legislação complementar, né, adicionais, que são aplicáveis à SSO. Então, aquele profissional que está parado lá nas NRs, meu Deus, cara, tem um universo aí para você explorar. E, por favor, explore esse universo o mais rápido possível. Doutor Anderson, tinha outras coisas para falar, eu falo muito. Nós teremos outras oportunidades. Na semana que vem mesmo, nós já temos um outro encontro marcado. Dessa próxima vez, nós vamos falar simultaneamente no LinkedIn, no Facebook e no Twitter, tá? Depois, não sei quando nós vamos marcar isso direitinho, que eu preciso ver sua agenda, que a sua agenda, né, doutora, é muito mais apertada que a minha. E aí, eu quero encerrar essa minha fala com uma pergunta minha. E aí eu vou entregar para o senhor o que é a César e o que é de César. E aí eu quero saber o seguinte, doutor. Quando eu falo o seguinte para o meu cliente, lá para as empresas, as clínicas que estão nos assistindo, que verão esse vídeo, essa gravação em algum momento. É relevante que a gente tenha um contrato para poder determinar o que a minha clínica vai fazer, o que o meu cliente vai fazer, porque no meu contrato, muitas clínicas não têm contrato nenhum, tá? Não tem. E outras têm um contrato que traz lá no objeto só o PPRA. Considerando isso tudo que eu falei, qual a opinião do senhor em relação a este contrato? E digo mais, quais são os riscos, se é que existe algum, que a empresa que não observar esse cuidado, essa importância que o senhor irá citar, quais os riscos que essa empresa passará a estar exposta? Primeiramente, eu quero agradecer, Jorge, o convite de estar participando, né? Seu áudio está baixo, se o senhor puder segurar o microfone assim para a gente, ó. Ah, tá. Ok, vê se melhorou. Melhorou. Pode falar um pouco mais alto também, por favor. Ah, tá. Ok. Primeiramente, eu quero aí agradecer, né, Jorge, o seu convite para estar participando aqui dessa live, né, e juntamente com as clínicas aí que estão assistindo a gente, né, e é importante também, né, estar parabenizando aí você aí pela bela fala, né, que você aí trouxe e abordou para nós aqui, com maestria, né? Tudo aquilo que você falou, isso é importante porque vai estar justamente alinhado, né, com o judiciário, vai estar alinhado com o direito, né? Então, eu quero te parabenizar por esse contato, por chamar, né, essa responsabilidade das clínicas neste momento. E também dar um bom dia para todos que estão assistindo. E tem muito conteúdo aqui, né, que o Jorge passou e que futuramente, né, já me coloca à disposição para estar, né, Jorge, ajudando aí a você e todos aí que nos assistem. Primeiramente, é importante aqui pautar, nesse momento aqui, que tudo que você falou tem uma grande relevância e nessa relevância ela só vai se valer se tiver um contrato. Qual a importância nesse momento das clínicas, né? O contratante, o contratado está valendo de um instrumento particular e público. Qual a importância disso, Jorge? A importância que os contratos, eles fazem lei entre as partes, né? E ele é rigido aqui pelo nosso Código Civil e vai mais além. Em tudo que se fala de esfera hoje, né, do lado empresarial, das coisas que você observa aí no mundo jurídico, existe um contrato. Nós podemos fazer o contrato de diversas formas. Existem vários contratos. E para as clínicas hoje aí, que trabalham, né, prestando serviço, é importante assegurar o direito não só como do contratado, e sim do contratante. No que pese aquilo tudo que você falou em questão de insalubridade, da periculosidade, até mesmo das ações que poderão vir futuras, né, sobre aqueles que contrataram, né,
o serviço aqui para poder trazer aquele mundo jurídico naquele momento ali uma segurança. Porque a partir do momento que o contratante e o contratado, eles elaboram um contrato bem específico, né, para as clínicas de saúde, é assegurado a eles, quando movido uma ação de indenização, uma ação trabalhista, eles têm esse instrumento que é válido perante ao juiz analisar que todas as causas ali impostas, elas foram o quê? Devidamente pactuadas, além devidamente pactuadas e respeitadas, né? Nisso aí eu vi você aqui falando aqui a respeito aqui do Ministério Público do Trabalho. Há possibilidade futuramente, eles estão trabalhando a respeito disso aí, de aumentar até mesmo a questão aí das multas, porque há aí uma situação que hoje ocorre corriqueiramente no Brasil, as pessoas trabalharem de forma aleatória, simplesmente sem preocupar com o direito, o próprio direito e o direito alheio. E com isso aí, vai invocando assim no ordenamento jurídico uma posição de manifestar o interesse, né, e de trazer normas que regulamente isso aí de forma mais, vamos falar assim, mais pesada, dando umas multas mais, vamos falar assim, pesadas em relação para que as pessoas acordem nesse momento e que trazam a segurança para aquelas pessoas que contratam o serviço. Correto? O risco é grande para aqueles que não têm contrato, porque tudo que você falou aí, se um contratante vai contratar o serviço e simplesmente naquele cenário ali, eles fazem um contrato que naquele momento ali, é um contrato simples, o objeto daquele contrato está ali simplesmente para falar que tem somente um contrato, eles correm um grande risco, Jorge. Qual o risco disso aí? Eles correm o risco, como eu já disse na fala anterior, de ser dessa forma, ter uma ação judicial contra a empresa contratante e contra a empresa contratada. Correto? Então, o contrato em si, como eu falei, ele faz lei entre as partes e precisa ter um contrato específico para tal. Tendo um contrato específico para tal, quanto o contratante e o contratado, eles vão estar, assim, respaldados, nesse momento aí, por uma norma que é regulamentada diante ao Poder Judiciário, que esse contrato vai trazer para eles uma segurança tanto jurídica, né, e como patrimonial. Porque muitas vezes nós vamos estar pensando aqui no patrimônio, ou seja, num contrato desse aí, vamos colocar uma hipótese aqui, um fato hipotético, que o contratante, ele, naquele momento lá, é acionado e, por sua vez, o contratado também vai ser acionado na esfera civil ou trabalhista. Naquele momento ali, se o contrato não tiver bem formulado por um profissional competente, isso eu falo aí, não só porque eu sou advogado, mas tem vários outros advogados, né? Isso aí nós vamos enaltecer a classe, porque eles se preparam para fazer esses contratos, ajustando esse contrato de forma que deve ser ajustado conforme a lei determina e conforme o contratante e o contratado necessita para assegurar, nesse momento, o seu direito, de quanto um e de quanto o outro. Nesse momento, nós passamos essa hipótese que o sujeito naquele momento, acionado na justiça, e se ele, naquele momento, não tiver um contrato para assegurar ele, automaticamente, infelizmente, ele vai ter que pagar aos belos custos aí da justiça, porque a justiça, ela trabalha de forma correta, ela trabalha para assegurar cada cidadão brasileiro, ou até fora mesmo do país, que nós temos aí as leis internacionais, para assegurar a unicidade da situação, ou seja, a clareza. O Poder Judiciário está para regular isso aí.
né, onde que esteve uma falha, e essa falha deve ser reparada, ou através de uma ação de indenização, ou através de uma ação trabalhista. E esses contratos, nesse momento, vai trazer essa segurança, Jorge, para as clínicas, quanto o contratado e o contratante. Doutor, e outra coisa, trabalhando aí em cima da sua fala, e isso me fez lembrar de 2 pontos. Então, no primeiro momento, aí, muito bem explicado pelo senhor, o risco da falta do contrato, o risco dessa formalização do acordo feito entre as partes, né? E tem um outro ponto também que me assusta muito só em pensar nessa possibilidade. Cenário hipotético, hoje eu tenho lá, por exemplo, o programa de prevenção de riscos ambientais que é comercializado pela Clínica X. Nós sabemos que o PPRA, da forma que ele é comercializado hoje, as clínicas se limitam ali aos riscos químicos, físicos, químicos, biológicos. E aí vamos trabalhar aqui com mais um ponto. Eu vou pegar leve aqui neste exemplo e direi que essa clínica que tem esse contrato X, ela tomou cuidado, porque eu já me deparei com situações contrárias, tá? Mas ela tomou cuidado de deixar claro para a empresa contratante que a execução das ações propostas no PPRA, a exemplo da realização de avaliações quantitativas de riscos, como avaliação do ruído, do calor e etc., a realização de exames, né, eu digo encaminhar, liberar um empregado, por exemplo, para a realização de um exame periódico, dentre outras atividades, realização de treinamentos e dentre outros. Que essas ações, a execução delas são de responsabilidade da contratante. Então, me deparo também com clínicas que não tomam este cuidado, não trabalham isso lá na responsabilidade das partes no contrato. Agora, você imagina só, além nesse cenário que eu desenhei, então eles trabalharam, fizeram lá com o PPRA. Só que o meu grande receio é que uma clínica tão somente remova lá do objeto o PPRA e em seu lugar insira o GRO. Lembrando que o GRO é todo o sistema de gestão, ele vai fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ou seja, ele é muito maior que o PPRA, ele é muito maior que a NR9, e ele pode trazer vários produtos, serviços e elementos, evidências, documentos na sua execução no dia a dia. Essa é a minha preocupação, doutor, que façam essa substituição pela falta do conhecimento técnico necessário, neste caso, do conhecimento jurídico. Pois é, essa situação aí que você... Seu áudio, doutor. Olha, vê se melhorou, olha aí. Tá ok? Melhorou. Tá dando para ouvir? Oi. Tá me ouvindo? Agora que eu não tô te ouvindo, não. Isso, eu havia desligado o meu microfone. O seu microfone tá bem baixo, mas pode falar que agora a gente consegue... Melhorou. Peraí, eu tive algum problema aqui. Oi. Tá me ouvindo agora? Tá ok? Então, voltando aqui à situação aqui, olha só para você ver, você colocou 2 casos. O primeiro caso aí é um contrato simples que ele não vai abranger de forma bem ampla aí aquilo que o cliente necessita. E o cliente hoje necessita de cercar, né, nesse exato momento aqui, de todas as situações futuras que poderão vir a cometê-lo, correto? Então, o que acontece? Você ou qualquer outra clínica hoje, ele se cerca aí por um simples contrato, né, um contrato aí bem simples, né, um contrato que muitas vezes as pessoas estão aí buscando aí no oráculo, aí no Google, ele é um contrato ali, feito ali, vamos falar assim, ele é feito por um profissional, ou muitas vezes um profissional da área, né, lança lá no Google lá, e a pessoa acha que aquele contrato vai trazer uma segurança jurídica para ele. E copia, aquele famoso copia e cola, né? Então isso aí... Doutor, Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente, o Ctrl+C e o Ctrl+V, bem lembrado. Então, o que acontece? Naquele momento ali, a pessoa pega e fala assim, eu não vou contratar a mão, vamos falar, a obra, né,
em si aí uma mão especializada para trazer para a minha clínica aqui, prestar esse serviço aqui, é alto, ele acha assim que é muito caro, mas caro vai ser a demanda que, porventura, vai vir a cometê-lo futuramente. Então, isso é importante, Jorge, de trazer aqui aqueles que nos estão assistindo, e você que está aí do outro lado aí, tem essa consciência que basta você ter essa responsabilidade, porque a responsabilidade não vai sair somente da clínica, mas também a responsabilidade do contratante, porque a clínica vai prestar um serviço. E naquele contrato bem redigido, vai estar ali as cláusulas ali, que é umas cláusulas que vai ser adequada entre as partes, como eu te disse, trazendo para a clínica o contratado, e que é a prestadora de serviço, e o contratante ali, as suas obrigações. E o contrato, como eu disse, ele traz leis entre as partes. Ele é definido dentro de uma lei ordinária, que é o nosso Código Civil de 2002, mas, contudo, o poder público, ele não avança para impedir qualquer tipo de situação que o contratante e o contratado venha colocar, estipular dentro do contrato. Para melhor dizer o seguinte, o Código Civil, ele regula, na sua seção ali dos contratos, ele regula vários contratos, tipos de contratos, correto? Sabemos que o contrato ele pode ter vários tipos de objetos, então nós temos vários tipos de contratos, conforme deve ser adequado entre o contratado e o contratante. O que o poder público faz é regular isso aí. Se existe uma cláusula abusiva, se existe uma falta de disposição que está totalmente ali, que não está regulamentado dentro da lei, ou pelo contrário, se está infringindo a lei. Então, nesse momento aí, as clínicas hoje, como contratado, têm que trazer, né, trazendo aí em baile essa discussão e invocar também o contratante, falar, ó, a minha clínica, nós estamos prestando esse serviço, nós temos contrato, e através do contrato nós podemos também fazer os aditivos, né, caso queira a contratante ficar também, renovar esses contratos. O contrato ele pode ter o tempo determinado, né? O que é isso, o tempo determinado? É a duração de 1 ano e o tempo indeterminado. Geralmente nós fazemos aqui, né, o contrato indeterminado, ele já vai abrangindo mais a esfera trabalhista. Mas o contrato por tempo determinado, ele abrange aqui todo o direito civil. Nós podemos fazer aí, ó, o contrato por tempo determinado naquele momento de 1 ano. E depois fazer os que nós falamos de aditivo, correto? Então é importante vocês, né, que são proprietários aí das clínicas hoje, ter esse contrato em mão. Um contrato feito por um profissional qualificado, aonde que esse profissional qualificado, ele vai adequar para vocês a norma que hoje o governo determina, quanto à responsabilidade, o dever do contratante e do contratado. Por quê? Eu falo novamente aqui, você até mesmo disse aqui, baseado em determinações de órgãos competentes, estão sim, e cada dia vai melhorar mais. Por quê? A situação tem que estar aí cercada, porque ela não pode estar eivadas de erros que várias clínicas têm que estar cometendo durante o período de prestação de serviço. Outra coisa, a própria clínica ela pode gerenciar juntamente, né, com o contratante o seu contrato. Tá? Em qual sentido? Existe uma determinação lá dentro do contrato, o objeto do contrato e as suas cláusulas, a responsabilidade e o dever lá ali do contratante passar semanalmente, ou seja, de forma diária ou mensalmente para o contratado ali, a situação de todo aquilo que nós trazemos à baila aqui,
a questão da insalubridade, a periculosidade, trazendo ali aqueles agentes biológicos como é regulamentado, de forma ali que quando tiver uma ação trabalhista, automaticamente será juntado, né, ali no processo ali, todo trabalho, todo escopo ali das folhas que aquela empresa em si, ela cumpriu com toda a determinação. E aquilo ali, automaticamente, vai trazer para o juiz um convencimento de que a empresa está regular. Correto? Sim, doutor. Então, além da gente ter toda essa formalização, né, que se dá por meio do contrato, no dia a dia, também que haja comunicação entre as partes, que a clínica notifique o seu cliente acerca de cada demanda que é técnica, que ela não entende, que tem que treinar, que tem que quantificar e etc., que o seu cliente, né, empresa contratante, que ela vá, que ela arquive de forma devida as evidências de cada ação executada, para que a sua clínica insira num sistema, se for este o caso, porque no futuro muito próximo, o empregador, né, neste caso a empresa contratante, pode sim ser acionada pelos órgãos competentes à fiscalização para que apresente tais evidências acerca de cada ação, por exemplo, que foi proposta lá no nosso sistema de gestão. Doutor, eu preciso encerrar, estou faltando 6 minutos agora para a gente chegar a 1 hora. Chegando a 1 hora aqui no Instagram, a gente não consegue manter o vídeo gravado, a gente tem que encerrar antes. Rapidamente, a gente tem mais 2 a 3 minutos no máximo. Eu queria falar, a gente falou a respeito do contrato, falamos, o senhor falou agora muito sabiamente sobre termo aditivo, e eu queria falar também de um produto que eu estou apresentando lá no meu Hotmart e está aí nas redes sociais. Eu apresento para as empresas como um produto, só que ele foi todo elaborado a partir dos seus conhecimentos jurídicos, né, que é para que a gente pudesse fazer toda a aplicação do ordenamento jurídico nessa parte técnica lá da segurança e da medicina do trabalho. E aí eu estou falando sobre o E-Social. Nós já falamos de GRO, falamos de PGR, só que as clínicas também precisam adequar agora e precisam já alinhar com o seu cliente como vai funcionar as questões do E-Social. Quem vai ficar responsável pelo envio, se é a clínica, se é o empregador, se é a contabilidade, qual o trabalho que a empresa irá fazer. Então a gente tem que deixar isso tudo muito bem alinhado. E este termo aditivo que foi elaborado aí nessa maravilhosa parceria, que para mim é sempre um prazer, da Oliveira Advogados Associados com a De Castro, graças a Deus a parceria para perdurar, né, a gente consegue atender a uma necessidade aí dos nossos profissionais e profissionais das clínicas de segurança e medicina do trabalho Brasil afora. Que fiquem à vontade em trabalhar conosco ou com outro escritório, obviamente, com outra empresa que quiserem. Mas que, por favor, acima de tudo, que não deixem de formalizar isso, que não deixem de ter um contrato muito bem estruturado. O contrato não é algo que, por exemplo, senso comum, eu, Jorge, não sou advogado ainda, eu iniciei apenas a minha graduação, que eu posso fazer sozinho, eu não tenho cacife para isso, eu não tenho as competências para isso. E correr esse risco é algo que eu realmente não estou disposto, porque eu sei que ele pode ser grande demais. Doutor Anderson, muitíssimo obrigado. Suas palavras finais para a gente poder não perder a nossa gravação. Nós estamos tendo alguma falha aqui, o Jorge, em relação... Tem hora que está travando aí o vídeo. Sim. Eu não sei se o meu está travando. Mas... O seu não. O meu não está não. O meu está ok. Agora está dando para ouvir, beleza? Está ótimo. Tá. Bom, para encerrar aqui, né, foi um prazer novamente, né, participar aí dessa live com o meu amigo Jorge. É um profissional totalmente qualificado. Tem muitas empresas aí hoje aí, e que está necessitando aí, né, dessa qualidade de serviço. Ele está aí à disposição. Nós fizemos uma parceria junto, estamos com esses contratos, tá? É o contrato que vai adequar de forma dentro do direito, das obrigações, tá? As partes em si vai ficar bem seguras aí
mediante esse contrato. Estamos aí à disposição para poder também sanar qualquer dúvidas que vinha. Eu sei que são várias, né, Jorge? Vai ter várias dúvidas aí. Estamos à disposição, né? Vamos aí, né? O Jorge já me adiantou que nós vamos aí fazer novamente aí, né? Essa live, né? Na verdade, não tem muito afinidade, né? Muito, vamos falar assim, eu fico bem à vontade diante das câmeras, mas com o tempo nós vamos pegando, porque o Jorge já está pioneiro nisso aí. Quero agradecer aqueles que estão aí, né, do outro lado, assistindo nós, e venha fazer parte desse time aqui. Nós vamos crescer juntos e automaticamente manter a segurança jurídica para cada um, quanto o contratante e o contratado, tá? Deixo o meu abraço aqui para cada um de vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado a você que está assistindo ao vivo, a você que vai ver a gravação depois. Muitíssimo obrigado, fique à vontade para compartilhar este conteúdo, outras gravações virão. Doutor Anderson, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro. Até mais. Pessoal, bom dia. Deixa eu fazer o teste de áudio aqui para ter certeza que está chegando direitinho para vocês. Tá tudo certinho, na sala eu consigo ouvir a voz dele aqui, mas eu sei que vocês não estão o ouvindo, né? Então é o seguinte, eu quero começar a falar, essa live, ela não tá, assim como a maior parte das lives que faço, ela não tá com aquele rigor de estrutura, eu quis fazer uma bem mais tranquila, bem mais